muito bom dia a todos e perdoe pela primeira confusão aí no início da apresentação, né? É um grande prazer para nós da Lubichem estar novamente aqui no LubiGrax Meeting, nessa histórica 10ª edição, sendo que nós participamos de todas as 10 edições. Acredito que essa daqui deve ser a nossa 7ª ou 8ª vez como palestrante. E é um motivo de muito orgulho para a gente. Eu aproveito para agradecer novamente tanto ao Joel Leite, o Carlos Leite, pelo convite, pela oportunidade e pelo tema que nos foi proposto, né? Ao longo da nossa apresentação, nós vamos estar abordando os temas mais recentes, fundamentos mais relevantes, novos desenvolvimentos no mercado global e no mercado local de lubrificantes, bem como temas relacionados aos mercados de energia, petróleo e derivados que impactam o nosso mercado, com foco principal nas perspectivas do mercado brasileiro para os próximos 5 anos. Antes de entrar na apresentação propriamente dita, vou começar na introdução falando sobre a demanda de lubrificantes no Brasil. Nesse gráfico, nós temos um histórico da demanda entre 2009 e 2018, e, de cara, nós já destacamos que os últimos 3 anos têm sido anos bem difíceis para o Brasil, né? Basicamente, nós temos com a demanda patinado no mesmo patamar de 2009, que foi quando o mercado brasileiro já tinha sido fortemente impactado pela crise global de 2008. E, nos últimos 3 anos, o mercado também esteve muito abaixo do pico da demanda, que foi atingido em 2013 em quase 1,4 milhões de toneladas. Realmente, nos últimos 3 anos, o mercado ainda não se recuperou da grave crise econômica que sofreu o Brasil, principalmente em 2015 e 2016. E, para nós, o que interessa, e a pergunta que todo mundo quer saber, é o que esperar do mercado brasileiro nos próximos 5 anos. Eu já posso adiantar que existe uma gama de fatores cada vez maior, fatores que têm origem tanto no mercado interno quanto no mercado externo, que vão estar impactando o nosso mercado nesse período. E é isso que nós vamos estar falando ao longo dessa apresentação, com foco nas projeções para os próximos 5 anos. A nossa apresentação se divide basicamente em 2 partes, onde nós vamos estar abordando, na primeira parte, os principais temas relacionados ao mercado internacional de lubrificantes. O primeiro deles é o tema sobre a demanda global de lubrificantes. E, nesse gráfico, nós observamos que, nos últimos 18, 19 anos, a demanda global de lubrificante praticamente se manteve no patamar de 30 a 40 milhões de toneladas, com exceção de 2009 e 2010, que foi, inclusive, abaixo, mas também foi pelos impactos da crise global. Então, nós podemos dizer que o mercado de lubrificantes é um mercado que, no total, ele não cresce. Embora ele cresça nos países emergentes, ele tem caído significativamente nas regiões mais desenvolvidas, especialmente na América do Norte e também na Europa Ocidental. As nossas projeções para os próximos 5 anos apontam que o mercado global deve se manter ainda nesse patamar de 30 a 40 milhões de toneladas, e, a partir de 2024, nós já enxergamos uma pequena queda nesse volume, por conta do aumento da participação, aumento das vendas dos veículos elétricos no mercado global. Com esse cenário, a gente pode dizer que é de se esperar nos próximos anos para o Brasil um aumento da oferta de lubrificantes acabados para o mercado brasileiro, porque já existe um excesso de capacidade de lubrificantes acabados na maioria parte dos mercados fora do Brasil, e as capacidades de produção têm crescido bastante. Então, não seria nenhuma surpresa se nós vemos um aumento dessas ofertas aqui para o Brasil, colocando um pouco mais de pressão sobre os formuladores, em especial no caso dos lubrificantes automotivos. Outro ponto relevante do mercado internacional está ligado às capacidades de produção de óleos básicos. Cada vez que eu contabilizo esse número, parece que eu tenho uma surpresa cada vez maior, porque, se a gente comparar a capacidade de produção em 2012
com as capacidades de produção no primeiro semestre deste ano, nós tivemos um aumento líquido de capacidade de óleo básicos de mais de 12 milhões de toneladas, ao passo que a demanda de lubrificantes, nós vimos no quadro anterior, não cresceu. E quando a gente acha que acabou, existem vários anúncios ainda de plantas que vão estar entrando em operação até 2024 e vão adicionar ainda mais 3 a 5 milhões de toneladas de capacidade. Possivelmente, com os desenvolvimentos de novas tecnologias, crude oil to chemicals, nós temos visto um movimento mais forte dos árabes e nas novas refinarias projetadas. Então, não é surpresa se nós tivermos um número ainda maior quando eu for apresentar novamente esse número ano que vem. Para os formuladores brasileiros, de fato, isso é uma boa oportunidade, porque já que o Brasil não está investindo em novas plantas e capacidades de óleos de alta qualidade, pelo menos nós temos isso daí disponível no mercado internacional e aqui no Brasil, via distribuidores ou empresas que estabeleceram escritório. Então, a dica que fica para os formuladores é que, diante desse quadro, fica cada vez mais importante para os formuladores locais estarem conectados com os players e também nos eventos internacionais para aproveitar essas oportunidades. Se, de um lado, nós temos uma demanda estagnada e caindo futuramente, e temos um excesso de oferta tanto de lubrificantes acabados como também de matérias-primas, em específico os óleos básicos, o preço do petróleo, que impacta todos os itens da cadeia de custos do lubrificante, continua sendo um dos fatores mais importantes, não só para a formulação do custo total, como do próprio preço de mercado. Então, vale a pena a gente falar um pouco do cenário que a gente tem visto para os próximos anos. Nesse gráfico, nós temos um histórico dos preços do preço do petróleo Brent, do WTI, e, de cara, nós já destacamos que, nos últimos 3 anos, nós temos visto um aumento do preço do petróleo, porém, já esse ano, nós observamos uma queda, e as previsões do Departamento de Energia dos Estados Unidos apontam para números mais baixos no período 2019 e 2020. A única coisa certa é que a volatilidade continua. Eu, particularmente, acredito que nós vamos ter, em 2020, números ainda mais baixos que esses previstos, porque a demanda global não está reagindo no que era esperado, então devemos sofrer quedas no preço do petróleo, e, com essa volatilidade, impacta fortemente os formuladores, principalmente no mercado de lubrificantes, já que os formuladores de lubrificantes não têm instrumentos de hedging para proteção, como tem o pessoal na área de combustíveis. Então, diante dessa volatilidade, a cartilha básica para os formuladores aqui no Brasil continua sendo trabalhar com os estoques nos níveis menores possíveis, aumentar a acurácia nas suas previsões de vendas e tentar fazer um mix balanceado de compras entre contratos de fornecimento e compras spot. Sem isso, a volatilidade pode pegar no meio do caminho, e eu já vi, às vezes, a volatilidade em 1, 2 meses acabar com o resultado da empresa de todo um ano. Nesse slide aqui, eu quero falar sobre algumas perspectivas da demanda global nos próximos 10 anos para alguns produtos selecionados, que, de certa maneira, isso daqui tem sido uma cartilha de investimentos que o pessoal tem seguido no mercado internacional. Aqui nós comparamos a taxa de crescimento nos próximos 10 anos de vários produtos, comparados com, nessa faixa vermelha, comparado com a taxa de crescimento global também nos próximos 10 anos. E aqui, de cara, nós destacamos que o maior crescimento esperado tem sido, para os próximos 10 anos, está no mercado de lubrificantes sintéticos, e também no mercado de química e petroquímica. Não é surpresa que hoje boa parte dos investimentos das empresas árabes nos Estados Unidos, no Oriente Médio, está sendo no sentido de aumentar a produção de química e petroquímica, e também não é surpresa, isso em parte justifica um pouco do aumento dos investimentos nas plantas de óleos básicos de alta qualidade. Em contrapartida, o mercado de combustíveis, juntamente com o mercado global total, o mercado de lubrificante geral inclui também os lubrificantes sintéticos. Esse mercado deve sofrer uma redução nos próximos 10 anos, uma redução pequena, que nós estamos projetando algo como menos 2% a 3%,
E o mercado de combustíveis é um dos mercados que menos cresce a nível mundial, e nós vamos mostrar alguns números bastante interessantes daqui para frente. Outro ponto interessante relativo ao mercado internacional é que nós estamos no limiar de uma grande mudança na matriz global de energia. Se nós olharmos essa projeção entre 2016 e 2040, o mercado de energia tem uma previsão de crescimento de 35% nesse período. Já o petróleo, no mesmo período, cresce apenas 12%, porque nesse período o mercado de petróleo perde market share para praticamente todos os tipos de energia. Perde para os renováveis, perde para o gás natural, só não perde para o carvão. Porém, existe um outro cenário, um pouco ainda mais, um cenário alternativo, que tem sido simulado por grandes empresas, inclusive ExxonMobil, Shell, o pessoal da BP, que considera a possibilidade de aceleração de queda no mercado de petróleo, que leva em consideração um cenário mais agressivo em termos de crescimento de vendas de carros elétricos, sistemas de armazenagem de energia, substituição de frações líquidas do petróleo por gás natural na área petroquímica e o crescimento ainda maior em renováveis. Se esse cenário se vingar, nós devemos ter um grande impacto em toda a indústria de petróleo e em toda a cadeia downstream. Então, esse é realmente um cenário que a gente deve ficar de olho para os próximos anos. Apenas dando um exemplo, no caso das energias renováveis, que apresentam o maior crescimento ao longo do período, se nós olharmos entre 2015 e 2030, o crescimento das capacidades somadas de energia solar e energia eólica chega a praticamente 4 vezes o valor registrado em 2015. Esses 2.500 gigawatts é equivalente a uma demanda de mais que 6% da demanda global de petróleo. E isso, sem dúvida, tem um grande impacto no mercado de energia como um todo. Esse é um dos grandes temas que vai estar afetando a vida de todos nós já a partir de janeiro de 2020. Então, por favor, todos apertem o cinto, que a partir de janeiro de 2020 entre em vigor a norma da IMO 2020. IMO é a sigla para a Organização Marítima Internacional. A partir de 2020, nós temos uma redução nos limites de enxofre, nos bunker fuels. Bunker fuels são combustíveis para navio. Hoje, o limite máximo é 3,5%. A partir de 2020, isso daí cai para 0,5% no máximo. Aí você pode me perguntar, bom, mas o que isso daí em lubrificante marítimo e em combustíveis marítimos vai afetar o mercado de lubrificantes? Vou mostrar aqui nessa outra figura. Com essa mudança na legislação, a demanda global de destilados, que inclui diesel marítimo, gasóleo marítimo e óleo combustível de baixo teor de enxofre, aumenta em praticamente 3 milhões de barris por dia, praticamente retirando o óleo combustível pesado, tipo ACA1, ACB1 aqui em Brasil. E o impacto disso em lubrificantes, nós devemos ter um aumento projetado dos custos de lubrificantes, porque dentro do cenário nós estamos prevendo um aumento dos custos do diesel, preço do VGO, VGO é a matéria-prima principal dos óleos básicos, e também um aumento significativo nos fretes marítimos. Mais para frente, a gente vai ver que o Brasil é um grande importador de óleos básicos, depende muito de fretes marítimos, sem contar toda a matriz de atendimento nos clientes no Brasil, baseado em fretes rodoviários. E, fora isso, nós devemos ter uma redução da participação dos óleos Grupo 1 também nas formulações de lubrificantes marítimos, e que vai acarretar num excesso ainda maior de óleos Grupo 1 disponíveis a partir de 2020, e também para o pessoal de aditivos constitui um grande desafio, já que vamos ter um mix muito diferenciado de combustíveis sendo usado em bunker fuels, e os aditivos vão ter que estar performando da menor forma possível com diferentes tipos de combustíveis. Para fechar a parte internacional, eu não posso deixar de falar do tema de carros elétricos. E aqui fica interessante ver o que nós estamos projetando para os próximos anos,
quando a gente olha o crescimento da demanda de lítio. Lítio, para quem não sabe, hidróxido de lítio e carbonato de lítio são o material mais importante do cátodo das baterias. E se nós compararmos o 2020 com 2025, a nossa projeção de demanda aumenta em quase 10 vezes, sendo que, nesse aumento, praticamente a maior parte desse aumento na demanda do lítio está sendo capturado pelos carros elétricos. Nós temos movimentos muito importantes de governos e montadoras na ampliação desse mercado, em especial na China. Em um trabalho recente que nós fizemos, hoje existem mais de 100 montadoras, somente na China, de veículos elétricos. Hoje os veículos elétricos estão aumentando a participação, claro que ainda tem um tema de custo a ser vencido, porque na China o governo dá um subsídio no preço do carro elétrico. Recentemente, no Canadá, as vendas começaram a crescer também, porque o governo também deu um subsídio, né? Mas, de qualquer jeito, se nós olharmos esse impacto na nossa frota global de veículos elétricos, nós vemos que entre 2015 e 2040 está previsto um aumento ainda da frota entre 40% até 50%. Já dentro dessa frota, os motores de combustão interna, segundo projeções de grandes players internacionais, vão encontrar o pico da demanda por a metade da segunda década, e de lá para cá a tendência é de queda. Isso tem um impacto muito grande, não só nos lubrificantes automotivos, mas, por exemplo, em metalworking fluid, que a partir do momento que você cresce as vendas de veículos elétricos, você não vai precisar mais de partes móveis no motores, pistões, blocos de motor e válvulas. O único dos mercados onde deve ter um impacto positivo é no segmento de graxas, onde está previsto, inclusive, um aumento do uso nesse período. De qualquer jeito, no Brasil, as previsões para 2025 apontam que a nossa frota de veículos elétricos deve chegar entre 1% a 2% no máximo. Então, o impacto no mercado de lubrificantes do Brasil não vai ser direto, mas vai ser indireto, porque se começa a sobrar produto, começa a sobrar lubrificante acabado fora do Brasil, só começa a sobrar mais capacidade de aditivos, começa a sobrar mais capacidade de osmose, todo mundo vai querer vender no Brasil, que é o 6º maior mercado global de lubrificantes. Bom, pessoal, passando agora para a segunda parte, vamos entrar propriamente dito no mercado brasileiro. Queria começar falando sobre a vantagem competitiva do pré-sal. Isso daqui é muito importante, porque hoje essa vantagem competitiva tem dirigido todo o plano estratégico e o plano de gestão de negócios da Petrobras, não só para a área de exploração em petróleo, como refino e downstream. Aqui nós temos uma curva de oferta dos novos campos que vão estar em operação em 2027. E são os campos que vão estar, como é de se esperado, no Oriente Médio, possui o menor custo de produção do petróleo globalmente, e aqui nós vemos, ao longo da curva, várias posições do óleo de xisto americano. Tem campos mais competitivos, como o Permian, até campos menos competitivos, localizados ainda em Eagle Ford. Se nós olharmos a posição do Brasil, o Brasil está realmente numa posição absolutamente fantástica em termos de competitividade de custo de produção do petróleo. Graças, é claro, ao trabalho sensacional da Petrobras, o Brasil tem hoje um dos menores custos de petróleo dos campos novos que estão entrando. Essa vantagem competitiva é muito importante, porque ela é o cerne de qualquer investimento em exploração, em refino e também na cadeia downstream, que incluiria o mercado de lubrificantes. Visto isso, pensando que hoje nós temos uma posição muito competitiva, como que nós poderíamos aproveitar isso daí para reduzir as nossas importações? E aqui nós vamos dar uma ideia das importações brasileiras no ano passado. Aqui, essas importações estão colocadas como percentual da demanda. As importações de petróleo representam 10% da demanda brasileira, que é o que é processado nas refinarias, e as importações de gás natural representam mais de 50%.
Na verdade, a produção nossa de gás natural poderia até atender uma parte dessas importações, mas o Brasil tem um déficit muito grande de malhas de distribuição, e o Brasil é provavelmente o país que mais reinjeta gás nos campos de petróleo. Então, no gás natural, vai ter um aumento da produção. Acho que nós temos uma palestra da ANP, deve mostrar que a previsão nos próximos 5 anos é de um aumento de mais de 40% na produção de petróleo e gás no Brasil. Já na área de refino, a gasolina importada representa 16% do mercado e o diesel 25%. Nesse mercado, nós não temos nenhum investimento previsto para aumentar as capacidades. Mais tarde, nós vamos falar um pouco, proximamente, até sobre as vendas das refinarias da Petrobras. E a pior situação possível está no mercado downstream. O mercado de químicos, as importações representaram 45% das importações do ano passado, óleos básicos, metade da demanda, e quando nós olhamos na nafta, que é o coração da área química e petroquímica, e nos fertilizantes, a situação ainda é muito pior. O Brasil e a Petrobras tomou uma decisão de investir apenas na exploração de óleo e gás, que é uma pena, porque com essa vantagem competitiva que o Brasil tem, nós podíamos também estar atraindo investimentos na área de downstream, que são os produtos que têm maior margem e maior perspectiva de crescimento, tanto no mercado local quanto no mercado global. Falando sobre o plano estratégico da Petrobras, recentemente, não tão recentemente, nós tivemos aí o anúncio do plano de vendas de refinarias, e vamos ver um pouco como o impacto isso daí pode impactar o mercado de lubrificantes no Brasil. Esse plano contempla a venda de 7 refinarias, mais uma unidade de processamento de xisto no Paraná. Se nós olharmos a capacidade somada dessas refinarias, nós estamos falando em quase 1,1 milhões de barris por dia, que representa 50% da capacidade instalada no Brasil. Essas refinarias que estão à venda, nós temos a Relan, que tem uma unidade de produção de óleos grupo 1, e a Lubinor, que tem a produção de óleos naftênicos. Essas capacidades somadas, cerca de 3 mil barris por dia, ou cerca de 160 mil toneladas por ano. Essas unidades, ano passado, foram responsáveis por cerca de 20% do fornecimento nacional de óleos básicos para o Brasil, ou cerca de 10% da demanda total. Se esse plano for para frente, e essa venda for concretizada, né, não seria impossível imaginar que um futuro comprador, dependendo do interesse, pode, inclusive, converter essas plantas para a produção de diesel, que é um cenário muito provável, dado o déficit que tem no Brasil. De qualquer jeito, vamos estar acompanhando de perto esses movimentos. Esse mercado, que já é deficitário no Brasil, pode se tornar ainda mais deficitário, dependendo de quem for o comprador dessas refinarias, se as refinarias forem vendidas, obviamente. Uma das principais justificativas do governo para a venda dessas refinarias, que estariam aumentando a competitividade, reduzindo os preços, por exemplo, de combustíveis no Brasil, o que beneficiaria o consumidor final. Eu vou mostrar aqui nesse gráfico aqui que a situação não é bem assim. Aqui nós temos o preço da gasolina C, que é a gasolina não misturada ainda com etanol, né? Nessa parte mais escura, nós temos os itens que estão sob controle da Petrobras e do mercado. Se nós olharmos isso daqui alternadamente, o custo de produção, o custo de refino e extração, representa cerca de 7%, e a margem bruta da Petrobras na gasolina é menos de 13%. Então, nós temos fatores que estão sob controle da Petrobras, representam menos de 20% do preço da gasolina. Não vai ser com a venda da refinaria que a competitividade vai aumentar para reduzir o preço da gasolina. E a mesma coisa no diesel, a situação é um pouco melhor, porque tem uma incidência de impostos muito menor no diesel, mas se nós olharmos os fatores que estão sob controle da Petrobras,
eles representam menos de 40%. E, considerando que a Petrobras pratica uma paridade de preço com o mercado internacional, eu não creio que exista muita margem para se reduzir o preço aqui no Brasil, a não ser que se faça como na época da Dilma, que ela subsidiava o preço do diesel e da gasolina, e levou a uma situação da Petrobras quase de insolvência, e todos nós aqui pagamos a conta, no final, com preços de gasolinas maiores, para recuperar o caixa da Petrobras. Nós falamos que o mercado de óleos básicos é altamente deficitário, e vale a pena olhar um pouco do cenário nos próximos 10 anos, em termos de produção local no Brasil. Nós mostramos que, em 2018, as importações de óleos básicos corresponderam a cerca de 50% da produção. As especificações de lubrificantes acabados vão continuar evoluindo no Brasil, e, com isso, vai estar aumentando a necessidade de óleos de alta qualidade, grupo 2 e grupo 3. Então, num cenário que nós simulamos, nós estamos imaginando que a produção local vai perder uma representatividade em termos de oferta local, caindo para 40%, 45% nos próximos anos. Porém, nós simulamos um outro cenário alternativo, que leva em conta um aumento da competição, que já está ocorrendo, tanto intra quanto intergrupos, está acontecendo a nível global. Possibilidade de desenvolvimento de novas formulações ou regulações que reduzam a participação, por exemplo, de óleos de mais baixa qualidade, como os óleos grupo 1, a produção local pode chegar a um valor tão baixo como apenas 30% da produção local. De novo, isso daí só reforça aquilo que eu já falei sobre a necessidade dos formuladores locais estar cada vez mais conectados. Com a venda das refinarias da Petrobras, eu não acredito que nenhuma delas vai ter nenhum plano para a produção de óleos básicos no Brasil, visto que já existe um excedente muito grande em várias regiões, em especial nos Estados Unidos, que tem sido o grande provedor de produtos para o Brasil. Falando um pouco sobre o nosso crescimento econômico para os próximos anos, nós temos uma má notícia, que a última prévia do PIB trimestral para o segundo trimestre aponta para uma nova queda de 0,2%. Né? Com isso, infelizmente, nós estamos entrando de novo na chamada recessão técnica. A nossa torcida é porque não entremos num período como foi em 2015, 2016. Eu não acredito nisso, mas o governo segue patinando com a aprovação de algumas reformas. Oxalá, até o final do ano, isso se normalize. Eu ainda continuo cravando uma taxa de crescimento médio do PIB entre 2019 e 2023 em torno de 2%, que ainda é uma taxa baixa, mas, claro, muito melhor do que foi nos últimos anos, mas isso vai depender de vários fatores. Né? Nós temos problemas na economia global, sendo que o Brasil está entre as economias mais frágeis do planeta, juntamente com os nossos irmãos da Argentina, com a África do Sul e Turquia. Qualquer problema, qualquer tumulto no mercado internacional pode ter um impacto muito negativo e exacerbado no Brasil. É necessária a retomada da confiança na economia, um dos fatores principais, bem como a equalização da dívida pública versus o PIB e as reformas estruturais de longo prazo, incluído a Previdência, que ainda não foi concluída esse ano. Na indústria automotiva, vale a pena falar desse tema, já que os lubrificantes automotivos representam 70% da demanda total no Brasil. E aqui nós temos boas notícias. Nós temos visto o crescimento tanto da produção quanto de autoveículos, que inclui carros leves, ônibus e caminhões, quanto de motos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo. O que tem ajudado muito, principalmente, o pessoal de lubrificantes acabados, e tem sido o grande driver de crescimento que nós estamos prevendo para esse ano em torno de uns 7%, 5% a 7% na demanda. Se nós olharmos a previsão de um mix de venda de autoveículos para esse ano, 14% das vendas estão previstas para o mercado externo. Ano passado foi 25%, e foi o grande driver de crescimento desse mercado. O problema é que a maior parte dessas vendas estão localizadas na Argentina. Né? E a Argentina, na segunda-feira, subiu a taxa de juros para 75% ao ano. Né?
Nós temos a eleição em outubro, e é verdade que o Macri foi humilhado esse final de semana nas eleições primárias. Nós podemos ter uma retomada do governo kirchnerista já a partir do próximo ano, o que, de fato, não é muito bom para o nosso comércio, porque costuma ser bastante protecionista. Vamos ficar só na torcida. Penúltimo slide, nós vamos falar um pouco sobre a produção industrial, que nos últimos 2014 e 2018, sofreu um colapso, caiu uma média de 3% ao ano. Esse ano, 2019, a previsão é que vamos chegar praticamente no 0 a 0, continua patinando, e talvez com uma retomada prevista, de acordo com o Banco Central, entre 2020 e 2023. Aqui o que a gente tem que ficar de olho é se essa retomada na produção industrial, como houve um sucateamento muito grande da indústria ao longo desses anos, isso daí não pode significar um retorno da inflação para o mercado brasileiro. Bom, pessoal, para fechar aqui, agora a gente vai falar o último slide nosso, nossas projeções para esse mercado nos próximos anos. No primeiro slide da apresentação, a gente falou um pouco sobre o histórico dos últimos anos da demanda. Eu, particularmente, a Lubichem, particularmente, acredito que o mercado brasileiro está mais ou menos no fundo do poço nos últimos 3 anos, em termos da demanda. Eu acredito que em 2023 nós devemos chegar com um crescimento, o mercado total, entre 1,2 e 1,30 milhões de toneladas, dependendo, sem considerar nenhum tumulto no mercado global. Então, as perspectivas são melhores e nós esperamos que isso daí se concretize. Nós vamos estar com o mercado mais enxuto, mais competitivo, e a esperança é que esse mercado um dia retorne aos patamares aí de 1,4 milhões de toneladas. Bom, pessoal, a gente correu bastante aqui, o tempo é bastante curto, nós falamos aqui de temas ligados ao mercado global e mercado nacional de lubrificantes, temas relacionados aos mercados de petróleo, energia e downstream, que vão estar impactando o nosso mercado. E foi uma apresentação de 30 minutos, temos muitos outros temas que a gente não pode apresentar aqui, mas a gente vai estar, ao longo desses 2 dias aqui na apresentação, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, você pode procurar a minha ou a minha sócia Regina, a gente vai estar ambos aqui no evento. Eu aproveito para agradecer novamente a Lubigrax, ao Joel, ao Carlos, dar os parabéns aí pelo aniversário aí de 10 anos de evento, né? Nesses 10 anos, o mercado mudou bastante. Eu mudei bastante, estava mais magro, tinha mais cabelo. Em 2010, no primeiro evento, meu time ainda não tinha o Mundial, né, o Palmeiras, mas em 2013 chegou o fax da FIFA e reconheceu o Palmeiras finalmente campeão mundial. E eu aproveito aí para desejar a todos aí um ótimo evento aí nesses 2 dias. Muito obrigado aí, pessoal.